Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar aqui para vocês, o nível do jornalismo da Globo News ao repercutir a decisão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica de se alinharem ao cartel dos bancos privados contra os aposentados. Já falei muito disso, então não quero trazer desde o começo, tem vários vídeos, eu quero mostrar para vocês aqui, como que os jornalistas lá da bancada reagiram com risada, com deboche, uma coisa lamentável. E eu quero trazer também algo muito bom, que aí eu li e comemorei, que é a fala do presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho do José de Alencar, vice do Lula entre 2003 e 2010, falando da importância da redução dos juros no Brasil e dos incentivos que a indústria precisa ter e acaba não tendo diferente do agro. E ele vai falar de como que o Brasil tem deixado a indústria de lado, ela que já representou 30%, segundo ele agora está em torno de 12%. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar. Se não gostar, eu entendo, faz parte, mete o dedo no dislike, comenta, compartilha, tudo isso é fundamental, muito importante para a gente chegar mais longe e mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então bora aqui pro vídeo lá da Globo News. O vídeo já tem alguns dias que ele foi ao ar, mas eu salvei aqui. Eu falei, não posso deixar de abordar no canal, até comentei no Twitter lá já, rebatendo a postura, Vocês vão reparar aqui, eu vou mostrar para vocês, como que parece que vivem numa realidade diferente. Claro, vive, mas assim, sem nenhuma sensibilidade com o tema. Claro que elas não precisam, não são aposentadas, não devem precisar de algum tipo de empréstimo, como muitos aposentados precisam, e com taxas menores isso seria melhor para eles, Eu já expliquei 1000 vezes aqui que essa conversa fiada de que 22% ao ano a operação fica inviável. Mentira! 4 bancos já praticavam abaixo disso, Banco do Brasil e Caixa aderiram a essa rebeliãozinha dos bancos privados de uma forma vergonhosa. Se os privados não querem emprestar, os públicos tinham que ter a obrigação de continuar ofertando, mesmo que fosse para dar nenhum tipo de lucro, cumprindo ali o seu dever social. Então vou trazer para vocês aqui a falta de sensibilidade delas num tema tão importante como esse. É que depois dessa declaração da genialidade, que era um recado para o Márcio França, mas eu acho que era um recado geral, porque está todo mundo querendo fazer o seu. O Lupe veio com mais uma. O Lupe veio com mais uma. Já reparem que na forma como ela já traz, já passa, veio com uma coisa ruim, uma coisa negativa. O Lupe veio com a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de colocar um teto nos juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Então isso aqui, aí ela vem com essa carinha de o Lupe veio com mais uma. Por quê? Porque o Lupe lá no começo defendeu que se discuta, o que ele chamou de anti-reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro. Agora, se o ministro da Previdência não pode pedir para que se discuta o que foi feito e eventualmente fazer mudanças, é o fim da picada. Então acabe com o Ministério da Previdência, porque se não é para trabalhar, para que vai ter ministério? Aí o Lupe veio com mais uma, referindo-se aqui a esse episódio anterior de uma forma aqui implícita. Carlos Lupe, o ministro, e resolveu bater a marretada do Tarcísio nos juros do empréstimo consignado para aposentados. E aí o que eu ouvi hoje, aí é uma notícia, um factual bem importante, é que o governo vai dar um jeito dessa medida não valer. Pois é, um governo dito de esquerda, dito progressista, preocupado com os pobres, vai dar um jeito dessa medida não valer. Vejam a que ponto chegamos, Porque chegou um monte de reclamação de bancos, inclusive os bancos públicos, dizendo vai escassear, vai rarear. Não, suspender. Reclamação de banco. É claro, eles querem manter um lucro gigantesco no lombo dos aposentados. Tinha que fazer o quê? Para chegar a reclamação dos bancos. Beleza, então o Banco Caixa e Banco do Brasil, já deram adiantado aqui, vão praticar os juros estabelecidos pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Simples assim. E não dá prejuízo não, a taxa Selic está em 13,75 ao ano, o teto foi colocado em 22% ao ano, dá aí 3, 4 vezes a inflação, então não dá prejuízo não. Suspender. Já falaram, não operamos mais o consignado por enquanto. Banco do Brasil e a Caixa. Banco do Brasil e a Caixa, a gente acabou de dar agora à noite, e os privados já tinham. Eu defendo que quem deu essa ordem aqui tinha que ser demitido. Quem que ordenou?
né, que o Banco Brasil e Caixa tinham que suspender isso aqui, demita, simples assim, não tem conversa não. Porque se fosse aqui no governo Bolsonaro, muitos dos que estão calados aí, nossa, estariam revoltadíssimos. Agora, porque no governo Lula eu tenho coerência, eu venho aqui, cobro de um, cobro de outro. Isso aqui é inaceitável, bancos públicos com essa postura. Eu e a Ana Flor trouxemos hoje à noite, Banco do Brasil e Caixa, na esteira dos privados, anunciaram que estão suspensos. O Banco do Brasil e Caixa, desculpe, não anunciaram, a gente apurou com a equipe econômica, mas os privados, vários dos privados anunciaram. Ou seja, vai haver um recuo. Um integrante do governo disse assim, mas vocês vão recuar quando? Eu falei, não, a gente só não anunciou esse recuo antes, porque hoje é aniversário do Lupe e a gente não queria estragar a festa dele, mas a gente vai chamar ele aqui no governo, na sede do governo, para discutir essa genialidade. Para discutir, para rever essa genialidade. Ficam zombando da genialidade, né? Porque se fosse algo que agradasse o mercado, não teria zombaria. E elas não chamariam de genialidade aqui no sentido, pegando ali uma expressão que o Lula usou na reunião com os ministros lá, por conta da proposta do Márcio França em relação a passagens aéreas. É um negócio inacreditável, a forma, né, o deboche, como elas tratam essa questão, insisto. Como certamente elas não precisam disso, aí fica tranquilo, para rir da cara do Lupe, que é alguém que está tentando fazer a coisa certa nesse governo. E é tratado dessa forma aqui, né, como se isso aqui fosse mais uma das genialidades, kkkk. É realmente lamentável. Agora, não me surpreende também, né? Globo News tem sido, né, isso aqui, né, um espaço repleto de gargantas de aluguel a serviço do sistema, dos interesses do sistema financeiro. Simples assim. Bom, agora vamos pegar aqui um bom exemplo. Se tem algo lamentável de um lado, né, eu li uma notícia que fiquei muito feliz aqui, que diz o seguinte: às vésperas da reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, que é o filho do Zé de Alencar, disse no dia 20 que as taxas de juros no Brasil são pornográficas e incompatíveis com a situação fiscal do país. Disse ele, é inconcebível a atual taxa de juros hoje no Brasil. Afirmou, alegando que um país com dívida bruta equivalente a 73% do PIB e com reservas internacionais de 370 bilhões de dólares, o que dá aí mais ou menos 1 trilhão e 900 bilhões, não pode ser considerado um país com problema fiscal. Disse ele, não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros do Brasil. Reforçou em coro com outros participantes do evento o primeiro seminário do banco sob a gestão de Aloysio Mercadante, chamado Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o século XXI. E ele disse mais, se não abaixarmos os juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais, porque as principais políticas industriais, aquelas que são mais horizontais e, portanto, atingem o conjunto da economia, são justamente uma taxa de juros compatível e, obviamente, uma reforma tributária que crie isonomia entre os setores. E aqui vai destacar, vejam bem, que em pesquisa feita pela Reuters, economistas acreditam, porém, que o Banco Central vai insistir em sua postura agressiva, deixando a taxa Selic no nível mais alto em 6 anos, ao mesmo tempo em que provavelmente afastará as esperanças de qualquer afrouxamento iminente da política monetária. Bom, é claro que aqui, né, quem fez a matéria tenta usar uma palavra, né, mais moderada, né? Eu chamaria essa política não de agressiva, mas de canalha para com o povo que trabalha, com o povo que produz e muito camarada para com os rentistas e também com o mercado financeiro. O Josué Gomes disse mais, vejam bem, qualquer estratégia para o desenvolvimento nacional passa por uma nova industrialização do Brasil. Palmas para o Josué. Ele citou que o setor já foi responsável por 30% do PIB e hoje é por 12%. E, além do corte de juros, ele defendeu redução da carga tributária sobre o setor, que, segundo ele, responde por 30% de todos os impostos produzidos no país. Abre aspas para ele, da renda adicionada da indústria, 45% representam impostos. O agro, que é pop, que é tech, que é tudo, paga 5% aqui. Gostei da cutucada dele no agro, em que sim, o Brasil é uma potência inegável, ninguém está aqui pedindo para deixar de ser essa potência, mas boa parte disso é por quê? Porque o setor conta com diversos incentivos do governo federal e vai dizer aqui que além de carga tributária menor, o presidente da Fiesp acrescentou que o agronegócio ainda dispõe de um plano de financiamento com subsídios que somam 13 bilhões de reais por ano. Abre aspas para ele.
só nos ofereçam as mesmas condições que são oferecidas ao agro, que teremos uma indústria pop, tech e tudo. Bom, sensacional, de novo, palmas para o Josué, que segue o exemplo do pai, Zé de Alencar, que mesmo quando vice do Lula, né, fazia críticas à política econômica, aos juros altos praticados no governo Lula, em que o Meirelles conduziu o Banco Central por 8 anos. Enquanto isso, Zé de Alencar, industrial, né, ficava louco, dava críticas aqui, críticas ali, reclamava em particular com o Lula, pedindo para reduzir os juros. O Meirelles, que só para lembrar, depois virou ministro da Fazenda de Michel Temer, que foi o autor ali desse tal teto de gasto que temos aí, que agora discute-se o novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gasto, foi culpa do Meirelles lá atrás, com o Michel Temer. Depois o Meirelles virou secretário da Fazenda de João Dória, lá governador do estado de São Paulo. Então, nessa questão dos juros altos não é uma novidade, não é agora, né? Ah, nossa, de repente os juros subiram. Esse que está agora, a Selic, 13,75, já vem se arrastando desde praticamente metade de 2022 para cá, então os juros já eram altos ali, né, durante o final do governo Bolsonaro, também eram altos lá com o Temer, com a Dilma, com o Lula. Infelizmente, esse modelo econômico pune quem trabalha, pune quem produz e privilegia o rentismo, que vem destruindo esse país. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.